Você é pai ou mãe? Nesse vídeo eu vou te contar quais são as 4 piores atitudes dos pais que prejudicam as notas dos filhos na escola. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gilberto Augusto, eu sou diretor de estudos do COF, Colégio Prepara Enem, uma das maiores instituições de ensino do país, e eu lido com milhares de jovens todos os anos, converso individualmente com eles o dia inteiro, e eu entendo muito bem desse mundo desses adolescentes e jovens. E eu vejo muito lá no ensino médio, por exemplo, alguns alunos com muita dificuldade na escola, que tiram notas ruins, e quando a gente analisa a segunda camada dessas notas, que é a segunda camada, né? A primeira camada a gente superficialmente acha só porque o aluno estuda pouco, por isso que ele está saindo mal, ou porque ele não é esforçado. Mas quando a gente vai para uma segunda camada, para uma análise um pouco mais profunda, a gente identifica que às vezes os pais, às vezes não com a intenção de errar, tá? Mas são os pais que cometem algumas ações que interferem nessas notas dos alunos, que inclusive geram um baixo rendimento na escola. Gilberto, quais são essas atitudes para eu, que sou pai, que sou mãe, me policiar melhor? Eu costumo dizer que toda a intenção dos pais com os filhos, ela sempre é positiva. Nenhum pai quer fazer o mal para o filho, muito pelo contrário. Ele erra, mas ele erra sempre com a intenção de acertar. Se ele soubesse que ele estava errando, ele nem faria aquilo. A primeira atitude negativa que atrapalha muito o filho é a ausência dos pais na escola. Tem aquele pai que ele nunca vai na escola para saber nada do filho, absolutamente nada. Ele não vai buscar boletim para saber nota, ele nunca vai conversar com o coordenador ou com o diretor ou com algum professor para saber como é que está o andamento do filho dele na escola. Às vezes, se tem algum evento do filho dele na escola, ele nunca está presente. E às vezes ele gosta de ser o pai bombeiro, né? O que é o pai bombeiro? É aquele que chega lá no final do ano, quando tá tudo pegando fogo, o filho vai bombar, ele aparece na escola e inclusive faz um escândalo. Como que essa escola não me avisou que meu filho estava mal desse jeito? Como isso? Como assado? E ele inventa aquele teatro todo simplesmente para mostrar para o filho que ele está presente. Não adianta ser 99% ausente e 1% presente. Você está danificando a estrutura educacional do seu filho. Então, quer uma recomendação? Pelo menos nas entregas de boletim, esteja presente na escola. Converse com o coordenador, converse com o professor, converse com o diretor, marque um horário para conversar com alguém que conheça melhor seu filho, porque você não pode ser simplesmente um bombeiro. Lembra? Prevenir é melhor que remediar. E digo mais, quando você conversa com um diretor ou um coordenador, você acaba descobrindo alguns problemas que às vezes só em casa você nem imaginava que estavam acontecendo. E por isso, esses problemas estão prejudicando seu filho. Às vezes ele pode ter algum probleminha ali na escola, às vezes pode até mesmo estar sofrendo bullying, algum problema com um namoradinho, namoradinha, ou um amiguinho que ele brigou, que só às vezes no ecossistema da escola esse assunto está acontecendo, e às vezes não chega em casa para você, daí você nem sabe como ajudar seu filho. A segunda atitude muito nociva é acostumar seu filho com o famoso professor particular. É assim, o menino, por exemplo, ele tem prova ali na sexta-feira, né? Aí segunda ele não faz a parte dele, ele não estuda nada, terça-feira também não, quarta-feira também não, a mãe não cobra, o pai não cobra, aí chega quinta-feira, um dia antes da prova, ele quer estudar tudo. E obviamente não vai dar tempo de estudar tudo. Ele vai chegar ali sexta-feira, vai sair mal na prova. Aí viu aquele primeiro boletim, e a mãe, nossa, meu filho tem tanta dificuldade em física, tanta dificuldade em química, tanta dificuldade em biologia. Aí quando a mãe percebe que ele está com dificuldade, o que a mãe faz? Qual que é a solução mais fácil? Ah, vou contratar os famosos professores particulares. Aí toda semana os pais ficam ali enfiando aquele professor particular para estudar com o menino. Sabe o que você está fazendo? Você está atrofiando o cérebro do seu filho. Você está contratando um adulto para pensar e estudar por ele. Se ele não estuda sozinho, se ele não erra aquelas questões, se ele não busca aprender aquilo que ele errou, chances são que ele não vai ter uma hipertrofia neuronal. Ou seja, chances são que ele não vai desenvolver intelectualmente os neurônios dele. Chances são que ele não vai aprender as coisas. Ele tem sempre alguém que aprende tudo para ele e ensina para ele do ladinho dele em casa. Você está prejudicando o seu filho. Isso não quer dizer que em momentos emergenciais você pode buscar a ajuda de um professor particular. Mas se você acostumar seu filho toda semana, toda vez que tiver prova, contratar um professor particular, você está atrapalhando o desenvolvimento cognitivo e pedagógico do seu filho. Em alguns casos muito particulares, exceção da exceção, isso é necessário. Mas na maioria dos casos, isso é uma mera bengala. Sabe o que é bengala, né? Que você fica só se apoiando ali para não cair. Então, muito cuidado com isso. A terceira atitude negativa que os pais às vezes não estão presentes para isso, cometem querendo ajudar, mas isso atrapalha muito, é excesso de atividades extra-escola. Exemplo, o menino ele tem todos os dias ele aula de manhã e obviamente ele precisa de um tempinho à tarde para fazer as tarefinhas de casa, para estudar para a prova, para revisar as matérias do dia. Só que o pai coloca para ele inglês, específica de redação, natação, coloca um monte de atividades para o filho. Aí toda terça e quinta de 2 às 4 ele tem inglês. Aí terça e quinta também de 4 às 6 ele tem natação. Aí segunda e quarta de 2 às 4 ele tem pulmão
bom, aí de 4 a 6 ele tem uma outra atividade, acaba que o menino não tem tempo de estudar. Às vezes ele só tem a noite livre, só que à noite você é ser humano, você sabe, a gente está muito mais cansado. A nossa produtividade, principalmente intelectual, à noite é muito menor. Então o único tempinho que sobra para esse menino às vezes é à noite, mas é claro que o rendimento pedagógico dele não vai ser tão bom. E estudar à noite não é igual estudar de tarde ou de manhã. Então isso vai prejudicar muito seu filho. Selecione melhor quais são as atividades que ele vai desenvolver, para não atrapalhar também no rendimento da escola. E a quarta atitude mais nociva, que está presente em muitos lares, infelizmente, é o famoso exemplo negativo. Muitas vezes os pais pregam algumas coisas para os filhos, mas eles mesmos não executam. Às vezes o pai fala demais, sai do celular, mas às vezes o filho está ali na casa dele, querendo ter um tempo de qualidade com os pais, e às vezes quem está no celular o tempo todo sem abandonar? O pai e a mãe. Nem olha para os filhos às vezes. Você já ouviu falar às vezes que o conselho inspira, mas é o exemplo que arrasta? Já ouviu falar que o que você fala sussurra, o que você faz grita? Pois é, você, pai e mãe, você é um grande modelo para o seu filho. Ele vê aquilo que você está fazendo e tende a copiar. A gente chama isso de neurônio espelho. Então, se você quer melhorar as atitudes do seu filho, tanto na escola quanto na vida pessoal, seja um exemplo de comportamento para ele também. Então, é assim, se for preciso, assiste esse vídeo de novo, analise esses 4 pontos e mais uma vez eu repito, se você soubesse que você estaria errando com aquela atitude, você não teria feito. Os pais sempre fazem com uma intenção positiva. Mas como eu acompanho milhares e milhares e milhares de adolescentes e pais, eu entendo muito bem disso que eu estou te falando. Então repense essas atitudes e se policie para de fato a gente ter uma construção educacional de muita qualidade dos seus filhos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.